todos, sejam todos bem-vindos ao canal Caldeirão Cruzmaltino. E antes de começar aí a falar sobre as notícias do Vasco aí, sobre a eleição, sobre o jogo de ontem contra o Palmeiras, um jogo horrível, mais um jogo horrível do Vasco, já quero pedir para vocês deixar o like de vocês, se inscrever no canal e compartilhar para a galera toda ficar por dentro das notícias do Vasco aqui no canal, galera. Então vamos lá, né? Vamos começar a falar sobre a eleição do Vasco que aconteceu no sábado, né? Começou no sábado a eleição do Vasco, teve resultado já, mas como sempre, né? A eleição do Vasco meio enrolada, coisa e tal. Então vou falar para vocês, né? A eleição do Vasco foi vencida pelo candidato Levinciano, isso mesmo, ele ganhou, né, nas urnas, só que, né, mais uma vez a eleição do Vasco agora está sob júdice, né, e foi suspensa por decisão do presidente do STJ, né? Então, infelizmente, mais uma vez, eleição do Vasco acontecendo, muitas coisas aí, né, e possa ter uma nova data aí para a eleição do Vasco, que pode acontecer já no dia 14, no sábado, isso mesmo. Então, muitas coisas podem rolar ainda essa semana. A gente espera qual decisão vai tomar aí, né? Se vai acontecer a eleição no sábado ou se o Levinciano realmente vai ser o vencedor dessa eleição. O próprio Levin já falou que se tiver outra eleição, ele falou que não vai participar dessa eleição, porque isso já virou uma sacanagem já na eleição do Vasco. Toda eleição do Vasco tem algum problema. As eleições que estavam tranquila, né? E mais à noite deu esse problema aí, né, na eleição, suspendendo a eleição novamente. E infelizmente está aí sob júdice a eleição do Vasco. Mas agora vamos esperar, né? Vamos esperar a decisão aí da justiça para ver o que vai acontecer nas eleições do Vasco. Se vai manter ainda a decisão do Levin ser o presidente do Vasco por ter ganhado nas urnas, ou se vai ter outra eleição para a presidência do Vasco já no sábado, dia 14, né? Vou falar para vocês aqui a quantidade de votos, né? O Levin, que foi o ganhador, ficou em primeiro lugar com 1.155 votos. Em segundo, Jorge Salgado com 921 votos. Em terceiro, Júlio Brandt com 862 votos. Campelo em quarto com 336 votos. E ali em último, Sérgio Farias com 153 votos. Então, esses foram aí, né, que eu falei para vocês aí, foram a quantidade de votos de cada um. Então, o Levin foi o ganhador nas urnas, mas vamos aguardar agora para o que vai acontecer. Mas vamos lá, né? Chega de falar em eleição, vamos falar agora sobre o jogo de ontem, um jogo horrível do Vasco contra o Palmeiras, né? Foi um jogo em que o Vasco novamente não mostrou nada, não mostrou serviço nenhum, né? E tá brabo, hein? Tá em 18º lugar, tá difícil a situação, tá precária a situação do Vasco, tá complicado demais. Como mais uma vez eu vou falar para vocês, eu já tinha avisado, já tinha falado num vídeo anterior meu, que o Vasco tá descendo cada vez mais, entendeu? Se não abrir o olho já, vai ser rebaixado. E o time que o Vasco tem é para isso. Infelizmente, essa é a realidade, o time que o Vasco tem é para isso. Então vamos lá, né? Vamos lá falar aqui para vocês que o próximo jogo do Vasco é contra o Sport, lá na Ilha do Retiro, na Casa do Sport, né? Um jogo muito difícil, com certeza vai ser difícil. Na verdade, todos os jogos do Campeonato Brasileiro está sendo difícil para o Vasco, né? Esse jogo contra o Palmeiras não era para ter perdido, o Palmeiras também não jogou tanto assim, entendeu? Para o Vasco ter perdido esse jogo, numa bobeira lá do Neto Borges, fazendo pênalti em cima do Lucas Lima dentro da área, né? Infelizmente. Mas agora, né, virar a página e prestar mais atenção nesse jogo contra o Sport e corrigir os erros, né? Porque são tantos erros que o Vasco está cometendo nas partidas. E vamos lá, né? O Sport que não contará com seu goleiro, né, o Luan Poli, e vai ser um jogo difícil. Eu garanto para vocês, vai ser um jogo difícil sim, com certeza, porque a gente vê o que o time do Vasco está passando. O time não tem nada, o time não tem uma marcação boa, o time não tem nada mesmo, o time não tem estilo nenhum de jogo, entendeu? É só toquinho pra lá, toquinho pra cá, o time não tem jogada ensaiada, o time não tem nada. Infelizmente o time do Vasco tá difícil, tá complicado aí
de se ver os jogos do Vasco. Então os próximos 5 jogos do Vasco são Sport, já agora no sábado às 4h30, né? Na quinta-feira, no dia 19, contra o Fortaleza, jogo adiado, né? Esse jogo que tinha sido adiado agora foi remarcado aí. Na quinta-feira, dia 19, às 7 horas da noite, em São Januário, Vasco e Fortaleza. No dia 22, domingo, às 4 horas da tarde, no Morumbi, São Paulo e Vasco, jogo pela 22ª rodada. E depois vem no dia 25 ou 26 ou 24, jogo da Copa Sul-Americana, Defensa e Justiça e Vasco. E depois no dia 30, Vasco e Ceará em São Januário, numa segunda-feira. Então, vai ser difícil, hein? Vai ser difícil essas rodadas, essas próximas 5 rodadas que eu falei para vocês. Vai ser muito difícil. O Vasco tem muito mesmo que melhorar esse futebol aí, porque a situação do Vasco está meio complicada. O time do Vasco, não, como eu falei, né? O time do Vasco não tem aquela capacidade de brigar por alguma coisa, brigar por uma Libertadores, entendeu? Novamente, mais um ano a gente brigando aí para não cair, né? Então, galera, por enquanto só essas notícias. Se tiver mais notícias, eu vou trazer para vocês com certeza no próximo vídeo. Então é isso. Saudações vascaínas, curta, se inscreva e compartilhe. Valeu!